Marcos era um rapaz muito reservado, poucos amigos, mas era uma pessoa sofrida pelas pancadas da vida. Tinha uma cicatriz no rosto devido a uma queda na sua infância, onde nunca soube explicar como tropeçou em algo que não viu. Perdeu a mãe na adolescência devido a um acidente vascular cerebral. Foi criado pelo pai que se transformou num alcoólatra depois da perda da esposa. Marcos trabalhou desde cedo, ajudava a todos que podia, e nunca entendeu o porquê de tantas coisas ruins aconteciam em sua vida. Aos 25 anos, seu pai foi também vítima de um acidente vascular cerebral, deixando graves sequelas, fazendo com que a já complicada vida de Marcos ficasse mais difícil. Em pouco mais de 3 anos acamado, seu pai veio a falecer. Marcos já não tinha nenhum parente próximo, passou a viver sozinho na companhia de seu fiel cachorro Toby. Era o único amigo que havia sobrado. Os poucos que ele tinha se afastaram sem motivo aparente, e Marcos não entendia do porquê de tudo aquilo. Certa vez, andando pela cidade à procura de um emprego, foi parado por uma senhora que aparentava uns 40 anos mais ou menos, e o olhava assustada. Marcos, sempre educado, perguntou se poderia ajudar em algo. A senhora disse que, por favor, que ele fosse até uma casa espírita em que ela trabalhava, pois precisava conversar com ele seriamente. Apesar de ser uma pessoa que sempre ajudou quem precisava, Marcos não era nenhum religioso, talvez pela falta de tempo, de sua vida difícil, mas devido à insistência da senhora ele prometeu comparecer ao local. Na noite em que ele combinou de comparecer ao centro espírita, uma repentina e forte dor de cabeça fez com que ele quase desistisse, mas ele era uma pessoa de palavra, e foi assim mesmo. Ao chegar na casa espírita foi recebido pela senhora que ele conheceu na rua. Ela disse que seu nome era Maria, e que precisava muito falar com ele. Assim ela perguntou se ele conhecia uma mulher loira, de cabelos até os ombros, olhos bem azuis, muito magra. Marcos disse que não se recordava de ninguém assim, mesmo porque não tinha amigos, e ficou curioso do porquê da pergunta. A senhora Maria disse que quando o viu passar no dia anterior na rua, viu ao seu lado uma mulher com esta aparência, mas ela parecia uma pessoa sofrida, estava suja, e o olhava fixamente, acompanhando ao seu lado. Marcos ficou impressionado. Embora não tivesse religião, ele acreditava que existia algo além desta vida. Mas o que a senhora acha que seja isso? E por quê? A senhora Maria disse que pediu para que ele viesse à reunião espírita porque sabia que aquele espírito viria junto, e ela estava ali, olhando fixamente. Marcos ficou bem desconfortável. Então a senhora Maria disse que tentaria trazer aquele espírito para que pudesse saber o que estava acontecendo e ajudá-la. Quando os médiuns estavam posicionados cada um em seus lugares, muitos espíritos se manifestaram, uns pedindo ajuda, outros sem saber o que estava acontecendo, outros para ajudar, até que um dos médiuns incorporou um espírito de uma mulher. Este espírito demonstrava muita raiva. Os médiuns logo se posicionaram em volta dela e começaram a perguntar o que estava acontecendo. A mulher incorporada apontou para o Marcos, e com muita raiva disse: Ele é o que está acontecendo. E começou a gargalhar. Os médiuns insistiram na pergunta do porquê ela estava fazendo isso e ela olhando fixamente para ele, fazendo ter calafrios disse: Seu pai. Eu amava seu pai. Mas ele me trocou por aquela vagabunda que era sua mãe. Por mais que eu implorasse para que ele ficasse comigo, ele preferiu a ela. E você não sabe o choque que tive quando ele disse que se casaria com ela, e que ela estava grávida. Eu tive um acesso de fúria, quebrei tudo em casa. Meus pais tiveram de me internar num hospital onde vivia dopada à base de remédios, mas isso não diminuiu em nada o ódio que eu sentia pela sua família, principalmente por você. Você era para ser meu filho. Não dela. Os médiuns tentavam persuadir aquele espírito a deixar Marcos em paz. Tentavam explicar que ele não tinha culpa de nada, mas ela estava irredutível, parecia fora de si. Ela continuou: No hospital eu sofria enquanto ela tinha ele, e logo teria você. Eu jurei me vingar, eu jurei para mim mesma que iria destruir um por um até não sobrar ninguém.
Minha saúde foi se deteriorando até que um dia ouvi meus pais chorando ao lado de minha cama, e pude ouvir o médico dizendo que infelizmente fizeram tudo o que podiam. Parecia um pesadelo. Eu estava ali, ouvindo tudo. Não estava morta. De repente senti uma forte tontura, e como se tivesse sendo puxada por dentro de um funil, imediatamente. Me vi num lugar estranho, úmido, escuro, via pessoas gritando, correndo de coisas que eu não conseguia ver. Só depois de muito tempo eu fui entender minha situação. Eu estava morta, e aquilo com certeza não era o paraíso. Aquilo me deixou mais enfurecida ainda. Em poucos dias aprendi que poderia sair dali e caminhar em outros lugares. Quando reencontrei o caminho para meu antigo lar, tudo estava diferente. Parecia que haviam se passado anos, mas para mim faziam dias que tudo havia acontecido. Foi quando finalmente encontrei sua casa, quando vi você provavelmente com uns 3 anos de idade, e vi aquela mulher sendo abraçada pelo seu pai. Me enfureci de uma tal maneira, que fui para cima de todos vocês, mas não consegui acertá-los com meus tapas. O que me enfurecia mais, eu tentei de tudo para destruir vocês, e aos poucos eu vou conseguir. Sua mãe foi a primeira. Você não tem ideia do quanto eu gargalhei quando a vi em seu leito sofrendo. Você não sabe o prazer que tive em ver seu pai se deteriorando numa cama de hospital até se acabar. E você, como você acha que conseguiu esta cicatriz no rosto? Marcos ouvia tudo aquilo atônito. Muita coisa começou a fazer sentido, muitas coisas que ele passou na vida. Os médiuns tentavam de todas as maneiras com conselhos e orações para que aquele espírito deixasse aquela vingança, mas o ódio dela era tanto que nada fazia mudar de ideia. A senhora Maria orientou a Marcos que não desistisse, que viesse às reuniões sempre para que os médiuns pudessem tentar afastar e encaminhar aquele espírito ao seu destino. Marcos disse que não desistiria, e realmente ele passou a frequentar as reuniões, mas estranhamente aquele espírito não mais se manifestou, embora a médium às vezes a conseguia ver à distância os olhando. Marcos continuou indo nas reuniões, mas sua vida não mudou. Ele passou a questionar do porquê de tudo aquilo, e aos poucos, um sentimento de raiva começou a se formar em seu coração, sentimento que foi aumentando desde que numa noite, chegando de uma das reuniões, seu fiel amigo Toby, ao atravessar a rua para o recepcionar, foi atropelado e infelizmente não resistiu. O único amigo de verdade que havia sobrado se foi. Só restaram pessoas conhecidas que eram os médiuns do centro espírita. A tristeza foi tomando conta de Marcos a ponto de deixá-lo doente. Talvez herdado de seus pais, foi acometido por um acidente vascular cerebral também, deixando graves sequelas. Já não podia mais sair do hospital. A senhora Maria havia se tornado uma segunda mãe, e sempre o visitava no hospital, conversava, lia livros. Uma tarde a senhora Maria recebeu um chamado do hospital dizendo que o estado de Marcos havia piorado muito. Ela correu até lá. Quando chegou no quarto, uma visão muito triste. Marcos estava realmente muito mal. Disse com dificuldades que havia chamado para agradecer por tudo que havia feito por ele, até que ao seu lado, olhando fixamente, a médium viu aquele espírito novamente, bem perto de Marcos. A senhora Maria pediu para que ela se afastasse, para que parasse com aquilo, pois praticamente sua vingança havia sido consumada, pois nada mais poderia ser feito por ele. O espírito olhou com um sorriso sarcástico para a médium e disse: "Nada vai me fazer parar. Eu quero vê-lo sofrer, quero ver sofrer e sentir tudo o que senti naquele hospital. Eu vou saborear até o último momento." Neste momento, o espírito e a médium se calaram, e voltaram seus olhares para Marcos, que olhava fixamente para o espírito, que desta vez estava surpreso como nunca, e disse: "Eu vou me lembrar de você." Poucos instantes depois de Marcos dizer aquela frase, ele pareceu perder os sentidos. Os médicos vieram correndo tentando o reanimar, mas infelizmente sem sucesso. Marcos havia partido. Neste momento, o espírito começou a sentir uma estranha tontura, e parecia que estava sendo puxado. Sentimento igual de quando morreu no hospital, e simplesmente desapareceu da frente da médium. Nunca mais a senhora Maria sentiu a presença daquele espírito, e também nunca conseguiu contato com o espírito de Marcos. Talvez ele tenha finalmente encontrado a paz, pensava ela.
Passados 17 anos de tudo isso, uma noite chuvosa, a senhora Maria, que já era uma idosa, mas ainda à frente dos trabalhos no centro espírita, viu uma jovem adentrar a casa. Estava um pouco tensa, era loira e de olhos azuis. Ela ouviu quando a jovem falou a um dos voluntários da casa que precisava de ajuda, e que coisas estranhas e ruins estavam acontecendo na vida dela. A senhora Maria viu algo familiar naquela garota, mas a certeza só veio quando viu atrás da garota um espírito de um homem, que a olhava fixamente, com muita raiva nos olhos. Este espírito tinha uma cicatriz no rosto.